Quero repartir uma palavra rapidamente ao seu coração, com base na nossa temática, na temática desta noite, com base naquilo que esses meninos apresentaram, né? Falar um pouco e falar rapidamente. O quê? Não, pode deixar assim mesmo, tranquilo. Falar rapidamente ao seu coração a respeito desta celebração chamada Páscoa. A Bíblia nos fala, especificamente lá no livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia Sagrada, é quando Deus estabelece, através de Moisés, esta festa para os filhos de Israel. A festa chamada Páscoa, a festa que marca a saída dos filhos de Israel da escravidão do Egito. Durante 430 anos, o povo esteve escravizado, esteve cativo na nação do Egito. Ali a nação de Israel cresceu, ali a nação de Israel se multiplicou, mas juntamente com o crescimento, eles eram também afligidos. Mas chegou a noite em que Deus estava cumprindo aquilo que ele havia prometido lá no livro de Gênesis, no capítulo 15, em que tiraria a nação de Israel com braço forte e com mão estendida. E Deus estabeleceu que esta festa, a festa da Páscoa, que veio a se tornar a principal festa dos judeus, esta Páscoa então deveria ser celebrada anualmente pelos filhos de Israel. E nós vemos no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo de número 3, Deus dando algumas instruções para a nação de Israel, dizendo o seguinte: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, ou ao 10º dia, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Portanto, nós vemos aqui Deus estabelecendo algumas regras, alguns princípios de como esta festa deveria ser celebrada. Deus está dizendo, cada pessoa tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, ou seja, cada tribo, cada família deveria tomar para si um cordeiro. E naquela noite em que Deus estava executando o juízo sobre os deuses do Egito, eles deveriam então matar um cordeiro, deveriam sacrificar um cordeiro, e toda a casa dos filhos de Israel que tivesse nos batentes das portas, nos umbrais e na verga das portas, a marca do sangue, esta casa seria poupada pelo Senhor. Quando o anjo destruidor, o anjo da morte passasse e visse a marca do sangue em cada casa, em cada umbral das portas das casas, essa família seria então poupada da morte, seria poupada da destruição. A palavra Páscoa significa exatamente isso, significa passagem. Quando o anjo destruidor passasse para exercer juízo sobre os primogênitos do Egito, vale lembrar que aquela era a 10ª praga, onde Deus mataria, exterminaria os primogênitos dos filhos do Egito. Quando o anjo da destruição passasse e visse a marca do sangue, os filhos de Israel seriam poupados. Isso mostra o quê? Mostra que a Páscoa não tem a ver com coelhinho. A Páscoa não tem a ver com chocolate. A Páscoa tem a ver com um cordeiro, e a Páscoa tem a ver com o sangue, mostrando que aqueles que estão debaixo do sangue, aqueles que entendem a preciosidade do sacrifício do cordeiro, esses de fato são poupados da destruição, são poupados da morte vinda pelo destruidor. E nós podemos ver que esta Páscoa, ou esta festa, se tornou a principal dos filhos de Israel. Lá em Números, no capítulo 9, nós vamos ver a mesma festa sendo celebrada no 2º ano da saída dos filhos de Israel do Egito. Lá em Números capítulo 9, eles celebraram a 2ª vez. Depois de 40 anos, a festa ainda foi celebrada, quando a nação de Israel estava prestes a entrar na terra prometida. Antes eles entrarem e tomarem a cidade de Jericó, a festa da Páscoa também foi celebrada pelos filhos de Israel. Em 2 Crônicas, no capítulo 35, nós vemos Josias, o rei Josias, aproximadamente 800 anos antes de Cristo, celebrando
uma das mais belas Páscoas que a nação de Israel já teve. A Bíblia diz que não houve rei que celebrou a Páscoa como o rei Josias. E nós vemos até mesmo o próprio Jesus celebrando a Páscoa na sua infância, celebrando a Páscoa durante o tempo do seu ministério, juntamente com os seus discípulos. Jesus, como rei, como filho de Deus, ele celebrou a Páscoa como um belo cumpridor da lei de Deus. Ou seja, por aproximadamente 1400 anos, essa festa foi celebrada anualmente pelos filhos de Israel. Durante esse período que antecedeu a vinda de Jesus Cristo sobre a face da terra, os filhos de Israel celebraram a festa da Páscoa. Na verdade, até hoje eles celebram, em virtude de ainda estarem aguardando a vinda do Messias. Entretanto, a Bíblia nos diz, lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo número 1, que visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Ou seja, aquele cordeiro que foi morto na noite em que os filhos de Israel saíram da escravidão do Egito, e ano após ano, os filhos de Israel sacrificavam um cordeiro, tudo isso tinha a ver com aquilo que Jesus Cristo viria fazer, não apenas pela nação de Israel, mas por todos aqueles que depositam a sua confiança nele. A Bíblia está dizendo que a lei é apenas uma sombra e não a imagem real das coisas. Isso significa que anualmente aquele cordeiro ou aqueles cordeiros que eram sacrificados, eles apontavam para algo perfeito que viria se cumprir, que se cumpre exatamente na pessoa de Jesus Cristo. João Batista, quando está no Jordão, ele olha para Jesus, lá em João 1:29, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava dizendo que já não era mais a figura, já não era mais a sombra que estava diante dos seus olhos. João Batista está dizendo que este é verdadeiramente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é verdadeiramente o Cordeiro que havia sido anunciado 1400 anos antes da vinda de Jesus Cristo. A Páscoa era celebrada pelos filhos de Israel durante todo esse tempo, e tinha como marca a morte de um animal, a morte de um cordeiro. Mas eu e você, para experimentarmos a libertação efetuada por Deus, nós celebramos não a morte de um animalzinho, nós celebramos a morte não de um animal inocente, nós celebramos a morte do Filho de Deus, cujo sangue é perfeito, cujo sangue é inocente, que nos tira não da escravidão física que a nação de Israel viveu durante 430 anos. O que Jesus veio fazer foi nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Você pode dizer amém por isso? O que Jesus veio fazer não foi nos tirar de uma escravidão física literal, mas ele veio quebrar as correntes, ele veio quebrar as cadeias que nos impedia, que nos afastava da presença de Deus. E hoje eu e você já não somos mais escravos, eu e você já não temos mais grilhões, já não temos mais cadeias, já não temos mais correntes que nos aprisionam, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Eu gosto de uma passagem bíblica em que, momentos antes da morte de Jesus, o sumo sacerdote da nação de Israel, chamado Caifás, lá em João capítulo 11, versículo 49, ele diz assim: mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês nada sabem, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. 1400 anos antes, aquele cordeiro foi sacrificado para libertar a nação de Israel daquela escravidão. Agora Jesus vem como o cordeiro perfeito,
oferecendo o sacrifício perfeito, e liberta não apenas a nação de Israel, mas ele liberta a mim e a você. Caifás está dizendo que Jesus veio para morrer a fim de que não perecêssemos. E a Bíblia diz, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 5, no verso de número 7. Vamos ler esse texto aqui no telão. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, foi sacrificado. Então a Bíblia está dizendo que Jesus é o Cordeiro Pascal. Aquele Cordeiro sacrificado lá em Êxodo capítulo 12, celebrado durante tanto tempo pelos filhos de Israel, é o Cordeiro de Deus, é Jesus. Por isso nós, na verdade, estamos aqui nesta noite anunciando que a verdadeira Páscoa tem em Jesus Cristo o seu verdadeiro sentido, o seu verdadeiro significado. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele veio, ofereceu o mais perfeito sacrifício, derramou sangue inocente, perdoando as nossas dívidas, perdoando os nossos pecados. A Bíblia diz que ele removeu a nossa dívida e ele encravou completamente naquela cruz. Nós estávamos escravizados, nós estávamos cativos, nós tínhamos uma dívida diante de Deus, impagável humanamente falando, mas Jesus veio, ofereceu o mais perfeito sacrifício, e através do seu sacrifício, através da sua morte na cruz, eu e você não temos mais nenhuma dívida diante de Deus. Nós fomos declarados justos diante do tribunal de Deus. Sabe por que você e eu somos declarados justos? Porque Jesus apresentou o seu sangue. Porque Jesus apresentou as suas marcas. As marcas nas suas mãos, a marca no seu lado, a marca nos seus pés diante de Deus Pai. E o seu sacrifício foi aceito. O seu sacrifício foi aceito diante de Deus Pai. Aleluia. Queridos, isso nos dá uma relevância muito grande, uma importância muito grande. Porque quando o anjo da morte passasse naquela ocasião de Êxodo e visse o sangue, ele não poderia tocar os filhos de Israel. Naquele momento, a nação de Israel estava sendo poupada da morte. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho. Será que não havia pessoas boas naquela ocasião? No meio dos egípcios, será que não tinha gente boa? Gente que fazia as coisas certas? Gente que não roubava, gente que não matava, gente que não adulterava? Só que a Bíblia diz que Deus fez distinção entre os filhos de Israel e os egípcios. E essa distinção era simplesmente por causa do sangue. A casa que tivesse a marca do sangue, aquela casa seria poupada. Da mesma forma que os filhos de Israel foram poupados da morte, da destruição, eu e você também somos poupados. Não da morte física, mas da morte eterna, da eterna separação de Deus. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o melhor de tudo dessa mensagem é que o ápice da Páscoa não é apenas a imolação, o sacrifício e a morte do Cordeiro. Jesus, como Cordeiro Pascal, morreu na sexta-feira, foi sepultado no sábado, e no domingo em que as mulheres que haviam acompanhado a ele durante todo o período do seu ministério, e foram até a tumba a fim de embalsamar o corpo dele, aquelas mulheres se surpreenderam. Aleluia! Uma delas chegou até o túmulo e ela viu dois anjos, um numa ponta e outro numa ponta, e os anjos perguntaram para ela: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ei, ele não está aqui, mas ele ressuscitou,
conforme anunciou a vocês na Galileia, estando ainda na Galileia. Todos os anos os filhos de Israel celebravam aquele cordeiro, mas ele era apenas uma figura daquele que havia de vir. E quando Jesus vem como cordeiro pascal, como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele entrega a sua vida, ele é sepultado numa tumba emprestada, mas ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos, ele se levanta dentre os mortos. Isso significa que o seu sacrifício foi aceito, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele cumpriu com a lei de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. E como ele não tinha pecado, ele não poderia ser recompensado com a morte, mas ele, sendo santo, não pôde experimentar corrupção, e ele se levantou dentre os mortos e estabeleceu a minha e a sua vitória para sempre. Aleluia. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 4, versículo 25, que Cristo morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. O Cordeiro de Deus que anunciamos, o qual tira o pecado do mundo, não apenas morreu por causa dos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. A nossa vitória está na ressurreição de Cristo. A nossa vitória está no fato de que Cristo Jesus não está numa tumba, não está numa cruz, ele está ressuscitado e vive à direita de Deus Pai. Ele está vivo, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele ressuscitou para a nossa justificação. Esse é o Cristo a quem anunciamos. É aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Aleluia. Ele morreu como cordeiro e ele voltará como leão, o leão da tribo de Judá. Eu quero finalizar com Apocalipse capítulo 5, verso de número 5. Apocalipse capítulo 5, verso de número 5 diz assim: todavia, um dos anciãos me disse, isso é João falando, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro e os seus 7 selos. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: não chores. Não chores. Agora eu quero que você diga assim comigo: o leão da tribo de Judá. Eu acho que como crente a gente pode fazer melhor. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. Ele venceu. Ele é digno de louvor. Aleluia. Coloque-se em pé no seu lugar, meu irmão.